o raciocínio dessas coisas. É, mas aqui a gente vai ingerir principalmente as folhas e os caules, tá? É, essas estruturas aí, como verduras, elas vão possuir principalmente funções antioxidantes, tá? Então ela regula o pH do sangue, tá certo? O pH do sangue ele tem que estar entre 7,35 e 7,45, que é justamente o potencial hidrogênio iônico lá que eu falei. Se não tiver dentro desse valor de referência, pode acarretar problemas sérios, tá? Como disfunções, né, celulares em si, tá bom? Que eu queria chamar a atenção aqui, que eu coloquei a estrutura de um aminoácido também, só que existem os aminoácidos na natureza, que são os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz, tá? Esses aminoácidos, vocês podem ver aqui que tem um R, eu vou explicar direitinho, tá? Que aqui a gente tem um grupo amina, tá? Que é um NH2. Aqui a gente tem um agrupamento é, de uma única molécula que seria o hidrogênio. E aqui a gente tem uma estrutura carboxílica. Esse aqui é o ácido carboxílico, tá vendo? Que é o COOH. E aqui a gente tem o radical. Vamos lá. Cada aminoácido ele possui uma extremidade diferente nesse radical aqui, que vai definir qual que é a função dele. Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem aí a arginina, a glutamina, a fenilalanina, a alanina, diversos aminoácidos aí que eles vão ter determinadas funções diferentes. Existem alguns desses aminoácidos, se eu não me engano, são 10 deles, não sei ao certo o valor, mas provavelmente deve ser esse, pelo que eu me lembre, que esses radicais, eles não são adquiridos com a produção, com as nossas funções celulares. Então, a gente necessita adquirir esses aminoácidos ingerindo esses alimentos aqui, tá? Lembrando que o aminoácido, pessoal, ele faz a função de construção de polipeptídeos também. E então, quer dizer, o pessoal acha muito que a gente não vai conseguir ter uma saúde se não ingerir carne. De certa forma, sim, mas levando em relação à cadeia de proteínas, né? E de aminoácidos, a gente consegue o aminoácido também com a ingestão de verduras, né? É, passando para essa outra parte aqui, que acontece? Eu queria chamar a atenção também, porque eu falei que esses alimentos eles são antioxidantes. Os legumes, né? Eles também são antioxidantes, tá? A gente tem dentre eles aí os flavonoides e os carotenoides, tá? O pimentão amarelo, por exemplo, ele vai ter em sua propriedade principalmente o carotenoide. Enquanto o pimentão verde, você pode levar isso para qualquer outro legume que eu coloquei aqui, tá? Enquanto os carotenoides, enquanto os flavonoides, a gente encontra eles no pimentão vermelho. Aliás, perdão, no pimentão verde. Aqui eu coloquei o licopeno, ó. Licopeno a gente pode encontrar ele no pimentão vermelho. É por isso que eu coloquei os três aqui. E eles agem como função oxidante. Cada coloração ele vai ter uma propriedade mais específica, como eu já citei. Os alimentos de coloração amarela, como por exemplo aqui o pimentão amarelo, a cenoura, a abóbora, né? Eles vão ter como propriedades principalmente beta-caroteno. Beta-caroteno, o que, que ele é? Ele é uma molécula, né? Especializada em função antioxidante, que ele também, ou seja, se ele é antioxidante, ele vai regular o pH sanguíneo. E ele tem como principal função, né, ser precursor da vitamina A, tá? Então, não só basta a gente ingerir a vitamina A, mas a gente precisa do beta-caroteno para conseguir
prover uma melhor função dessa vitamina A aí. É, na onde que isso, que a vitamina A vai influenciar? Na nossa pele, né? Os tecidos epiteliais, no olho. Ele promove uma melhor função da visão. E dessa forma, compensa, né? Claro, como todos os outros alimentos, ter isso na nossa dieta. O licopeno, ele também entra nessa questão aqui da pimenta, tá bom? E alguns desses alimentos, como o tomate, pimentão, eles são ricos em vitamina C, que daqui a pouco eu vou mostrar a função principal da vitamina C no nosso corpo para vocês. Esses alimentos eles também são ricos, principalmente os alimentos de coloração verde, como a couve, em complexo B e ferro, tá? Assim como o potássio e o cálcio também. O cálcio, se vocês quiserem pesquisar aí, ele age principalmente na bomba de sódio e potássio, tá? Ele influencia na bomba de sódio e potássio. Também ele age como fator de repolarização, mas ele também age na construção óssea e principalmente o potássio, que vai, logicamente, né, influenciar na bomba de sódio e potássio também. Vamos ver. Todos esses fatores de vitamina aqui que eu tô falando, como os sais minerais, que é o potássio, ele vai influenciar no relaxamento muscular, tá? Principalmente no relaxamento. Eu falei da vitamina C pro pessoal aí. Principalmente você, né, professora, que é o que deve estar assistindo eu. Mas se você quiser dar uma pesquisada mais a fundo, aqui a gente tem o metabolismo a segunda fase do metabolismo dos carboidratos. No caso aqui, a gente tem aqui, por exemplo, ó, a acetilcoenzima A, tá vendo? Por que a acetil-CoA tá escrito aqui? Porque a acetilcoenzima A, ela é justamente, olha só que interessante, a vitamina A que vai agir aqui como precursora para transformar o oxaloacetato, que eu não vou entrar nisso, tá? Não vou entrar nisso de forma alguma, porque fica cansativo, inclusive, para transformar em citrato. E o citrato, ele é o quê? Justamente a vitamina C, de certa forma, né? Então, esse ciclo aqui, ele é conhecido também como ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, tá? Porque a vitamina cítrica, ela vai estar envolvida diretamente no nosso nessa estrutura aqui. Então, talvez, eu não sei se é certo falar isso, mas de certa forma, a gente pode até dizer que quando a gente está gripado, o pessoal fala muito assim: ah, tem que ingerir limão, laranja, frutos que possuem a vitamina C. É justamente por conta que a vitamina C ela gera uma produção de energia. Vocês podem ver aqui, que a gente tem aqui, é o NAD+, né? É, que é justamente a molécula nicotinamida adenina de nucleotídeo, que ela tem a função de capturar elétrons. Ela tem uma função de gerar a produção de energia no nosso corpo. Não só ela, mas o ATP, que é o triofosfato de adenosina, tá? Que ele é um outro aí que faz essa função. Gente, a carne, para complementar aqui, ela não é a mais recomendada de ingerir diariamente, tá? O que a gente deve ingerir mais diariamente é o carboidrato, como massa, pão, batata, etc. Que tá ali, né? Ali diz que ela tá no topo da pirâmide alimentar. No topo não, na base, né? Quanto mais a base, mais a gente deve ingerir. Porque o que é isso? A cada porção aqui tá 6 porções, tá vendo? Cada porção é uma mão fechada nossa. Então, ou seja, se ali diz para a gente ingerir 6 porções, a gente deve ingerir é, como se fosse 6 mãos fechadas de alimentos, incluindo aqui o carboidrato, né? Falando sobre o carboidrato. Se vocês quiserem dar uma olhada mais nisso aqui de pirâmide alimentar, vocês podem pesquisar aí, tá? E aí, por fim, eu tenho a conclusão, né, do meu trabalho.
que ela. Eu gostei do trabalho, achei bom. Se você quiser, professora, no caso, mais para frente a gente pode falar sobre o metabolismo dos carboidratos, por exemplo, metabolismo dos lipídios, para a gente entender melhor como funciona isso, porque os alunos eles têm uma visão muito mesquinha, vamos dizer assim. Não, mas não porque eles querem, porque ninguém dá esse reforço para eles. É poucos que sabem para que serve cada uma dessas estruturas que a gente está vendo aqui, tá vendo? Ou seja, o nosso corpo, quando a gente diz que ele é uma máquina, ele realmente é uma máquina. Ele depende de componentes para a gente conseguir funcionar de maneira equilibrada. Conseguiu construir os músculos, por exemplo, né, que são proteínas para construir a musculatura, e o carboidrato para a gente conseguir ter energia, por exemplo, né? Aí, se você quiser, eu posso falar disso mais para frente em outros trabalhos. E você me perdoa por eu ter demorado para enviar o trabalho, mas é porque nesse caso aí eu tava esperando comprar esse fone aqui porque eu queria comprar um produto de boa qualidade, né? Vamos dizer assim, para conseguir concluir esse trabalho aí, ele ficar interessante e bom de ouvir, né?